Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, @oficina161. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. Uma das mulheres mais belas do mundo, Isabella Rossellini, modelo, quando tinha 42 anos, foi dispensada por uma das maiores marcas de cosméticos do mundo, a Lancôme. O mundo ficou chocado, porque sim, ela ainda era, e ainda é hoje, com 65 anos, uma das mulheres mais lindas do mundo. Todo mundo se perguntou, por quê? 42 anos? Velha? Sim. Essa foi a desculpa da Lancôme. Ela foi demitida sumariamente porque ela era considerada uma velha. E eu pergunto para vocês, se as mulheres hoje, maduras, com 42 anos mais, não estão em casa, no mercado de trabalho ou representadas na publicidade, onde é que essas mulheres estão? Hoje, com mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos, 54 milhões se considerarmos as 50 mais, de acordo com projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, não há mais como negar. O Brasil está envelhecendo. O mundo também. As mulheres maduras, por exemplo, já representam 13,7% da população, ultrapassando os 29 milhões de pessoas, o equivalente a quase 3 vezes a população de Portugal. Onde estão essas mulheres? Elas não estão na publicidade, elas não estão na proporção em que poderiam no mercado de trabalho, elas não estão muito menos em casa. As mulheres maduras estão nas aulas de música, de dança, no curso de arte, na universidade, nos cruzeiros, na yoga e também estão no Tinder. E eu pergunto para vocês, por quê? Isabella Rossellini, aos 42 anos, foi considerada velha e demitida. E por quê? Todas essas mulheres maduras que estão em todos os lugares não estão se sentindo ainda representadas. Isso tem um nome: ageísmo ou idadismo. Que também... Etarismo. Etarismo que a Nath trouxe, que é muito mais bonito, eu achei. Você sabe o que é isso? Mesmo sendo um preconceito. É um preconceito contra pessoas maduras. Contra a faixa etária, né? É um preconceito contra quem você será amanhã. Simples assim. Simples assim. Meu nome é Fernanda Ribeiro e fico feliz em saber que Isabella Rossellini, anos depois, inclusive explicando num vídeo recentemente que nós colocamos... Nós vamos colocar. Nós vamos colocar no Instagram das Perennials, dizendo que uma CEO da Lancôme mudou toda a mentalidade da empresa e recontratou Isabella Rossellini depois de 15 aos 65 anos. anos. É isso. Uma bela volta por cima, né? Literalmente. Dani? Oi. Eu sou a Dani. Um programa sobre memória é no outro. É no próximo. Reapauta. Eu sou a Dani, também conhecido como Daniela Azul. Eu acho assim, eu me lembro bem quando isso rolou, né, com a Isabella Rossellini, me lembro, e fico pensando que se fosse hoje isso não aconteceria, mas não aconteceria não porque a Lancôme ficou mais bacana e mais legal, mas porque ela sacou simplesmente que isso é uma demanda do mercado. E, aliás, quando a gente está falando dessa coisa do poder das mulheres perennials, 40 mais, desse conceito de ageless, eu acho que a gente está falando de uma mudança de mentalidade que a indústria também manipula um pouco, sabe? Me preocupa um pouco essa coisa de você identificar que essa mulher, formadora de opinião, dona da sua grana,
que define gastos da casa, ou que vive sozinha e tem seu dinheiro, que essa mulher, ela deixa de ser uma mulher que pode envelhecer livremente, que pode assumir a sua idade livremente, para simplesmente ser manipulada de uma outra forma através dessa poderosa indústria do consumo, né? E da beleza, e etc, etc. Então, eu acho que o que a Lancôme fez nada mais foi do que ter que aderir a um mercado e a uma demanda que é mais inclusiva. Graças a Deus, ainda bem. Acho que ainda tem que ser mais ainda. E acho que a Isabella Rossellini é muito bacana porque ela é uma mulher que envelhece. Ela não é uma mulher de 50 e... Quantos anos ela tem? 65. Que legal, mas ela parece ter 55, 45. Isso eu acho bacana, isso eu acho corajoso. Isso foi bonito mesmo. Isso porque tem muitas mulheres aí lindas, com 60, com 50, que, na verdade... não são mulheres com as quais a gente pode se identificar imediatamente, né? Mas tem uma coisa também, essa história dela ter contado no vídeo que uma CEO, né, que uma mulher assumiu isso. Isso também eu acho que faz uma diferença, por mais que a indústria pense em dinheiro, óbvio, afinal de contas, Claro. vivemos no mundo capitalista, mas eu acho que também você ter uma mulher, talvez madura, não sei quantos anos tem essa CEO na época, né? Você ter uma mulher madura também assumindo essa posição, ao invés de tradicionalmente ser homens, né? Uhum. Isso também eu acho que faz toda a diferença. O fato da diretora ser mulher, talvez já seja o reflexo de uma mudança de mentalidade. Provavelmente. Precisamos de uma mulher aqui para entender melhor como as mulheres funcionam. Eu acho que essa é a pegada do mercado, assim, né? Eu queria completar isso que vocês estão falando. Eu sou a Cris Guerra. Porque recentemente eu falei numa palestra sobre diversidade, que é um assunto muito em voga, né? A gente está falando muito sobre isso e acho que a gente não pode esquecer, acho que raramente quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de idade também, né? E idade também é diversidade. E existem várias pesquisas mostrando que uma empresa, quando ela é muito diversa, ou seja, quando ela tem representatividade de todas as orientações sexuais, raças, classes sociais, gênero, enfim, tudo. Ela é muito mais sensível a seus públicos porque ela tem dentro dela pessoas que experimentam sensações diferentes, né? Então é muito, é uma inteligência de mercado você ter mulheres à frente, né, como uma CEO de uma Lancôme, por exemplo. E acho que tudo isso para chegar no que eu digo, assim, no que eu queria dizer, que é uma espécie de burrice você não ver essas mulheres representadas. E se a Lancôme já abriu os olhos para isso, ainda tem muitas marcas que não abriram. Porque a gente ainda sofre com... Na verdade, a gente está aqui introduzindo... a introdução, a matéria hoje é introdução a um novo preconceito, né? Que é o etarismo. E que é difícil de identificar. É difícil de identificar. Nós mesmas praticamos esse preconceito. Porque até a gente pensar na idade, a gente, por exemplo, usa o diminutivo para falar de uma senhora, às vezes... com todo carinho, mas sem perceber. Então, são coisas que a gente vai ter que aprender, um novo preconceito aí pra gente usar o beabá, né? E você, Nath, que convive, inclusive, com uma população bem diversificada e 60 mais. Adoro. Que você adora. Nossa, hoje eu passei a tarde com uma senhorinha maravilhosa de 90 e ela é mais jovem que eu. Ela podia estar aqui, sentadinha. Mas eu percebo que eu uso... a desculpa de que eu tô velha para muitas coisas. Eu acho que no dia a dia eu exerço o idadismo contra mim mesma. Mas, assim, a meu favor. A seu favor, sabe? Tipo, não quero ir num lugar. Eu falo, eu tô velha para isso, né? Mas, assim, isso tá muito impregnado em tudo, né? Eu acho que, por exemplo, no momento em que eu tô revendo a minha profissão, o que eu quero fazer, sobre o que eu quero escrever, algumas coisas que aparecem, eu falo, não vou fazer isso não, porque isso é para menina nova. Eu mesma faço isso o tempo inteiro. E eu acho que a gente... Imagino que todo mundo não tem faça. mais idade pra isso. Não tem mais idade, começar de novo, fazer assim e tal. Esse mercado tá cheio de meninas novas e lindas do Instagram, peitudas de cabelinho da Gisele. Enfim, então eu acho que é uma coisa que... é difícil ainda, Mas né? eu acho que existe uma diferença aí. Porque uma coisa é você não ter mais idade. Não é que você não tenha mais idade, mas você não tem mais saco. Você não tem mais, por exemplo, grandes shows que eu frequentei a minha vida inteira.
Eu cheguei no último Rock in Rio que eu fui, e eu olhei e falei assim, gente, pra mim tá de boa. Porque eu não consigo mais ficar 12 horas num lugar em pé, ou você vai sentar na grama, mas aí você vai ver um show de 3 horas e aquela muvuca e aquela história. Não é que só questão disso, não é idadismo. Isso é uma constatação. Eu imagino que você maturidade. Isso é uma maturidade. Você, ou uma sabedoria, né? Ou eu não. falava com a minha avó, envelhecer é saber escolher. Eu acho que é um pouco isso, também, sabe? assim, de boa, você sabe sem grandes coisas dramas. que não te fazem feliz. Isso eu não vou mais, ponto E final. sem grandes dramas também. Mas eu fico imaginando que eu acho que o ageísmo, o idadismo, o etarismo, né, que são 3 palavras que a gente está começando a conviver com elas agora. Né? Porque também muita gente não sabe que é a história do preconceito mesmo. É você não contratar uma figura por ela ser de uma certa idade, ou você demitir uma pessoa porque ela tem uma certa idade. Gente, a coisa que a gente mais escuta, principalmente entre as mulheres, mulheres que às vezes se separam, que querem recomeçar a sua vida, de trabalho, é que depois dos 50 anos é muito difícil você recomeçar. E talvez aí você falou uma coisa que me lembrou, eu acho que o cara que troca a mulher de 50 por 2 de 25, ele é um cara que está exatamente na direção desse preconceito, né? Que e é muito doido você pensar que talvez essas 3 palavras, talvez esses termos tenham começado a ficar na boca de Matilde, né? Na boca de todo mundo, exatamente porque o mundo está envelhecendo, né? E vai ter que sendo ser colocada. E vai ter que ser agora, as pessoas vão ter que começar a repensar, porque daqui a pouco, aqui está dizendo, você vai ter muito mais avós do que netos. Nós já temos mais avós do que netos no Brasil. Esse é um dado do Hype 60+. Então, e olha que interessante, e esse ponto que você falou me fez pensar exatamente isso. Quando a gente fala de machismo, muitas vezes os homens não são sensíveis a essa causa, porque eles não são vítimas do machismo. Quando a gente fala de racismo, os brancos muitas vezes não se sentem, né? É como se não existisse. Mas o idadismo um dia pode te pegar. Então é um preconceito interessante que faz com que a gente se coloque no lugar da minoria. Para porque homens, um dia principalmente, a gente caminha para lá. E para homens, principalmente, porque a mulher ela ainda tem a história, não só a história da cobrança de trabalho, como você ainda tem a cobrança do corpo, né? Da estética. As mulheres são mais vítimas, elas são bem mais etarismo. cobradas do que isso. Mas assim, o homem, eu acho que deve pegar muito na história do emprego mesmo. Como é que você vai se recolocar? Provedor. Como é que você vai ser o provedor? Como é que vai ser... Porque também não deve estar bom. Não deve Mas estar aí bom pra eu cabeça. tenho uma coisa positiva para contar, que eu vi a Laila, Laila Valias, a Cris está falando do Hype 60+. A Laila é uma das fundadoras e ela estava fazendo uma live essa semana e trouxe 2 coisas que eu achei bem interessantes para a nossa pauta. Uma delas é que existem pesquisas e lá nessa live ela até deu essa fonte, eu pequei por não anotar, mas que as pesquisas de empreendedorismo dão conta de que os negócios cujo empreendedor é uma pessoa mais madura, acima de 50, tem mais probabilidades e dão mais certo, justamente porque a pessoa tem experiência. Sabedoria, né? Também. Então, assim, tem uma luz no fim do túnel, né? Eu acho. Outro dia, né, Nath, a gente, num evento, no nosso Perennials Talks Mercado, porque nós temos vários produtos, né? Vários produtos, gente, para esse verão, entendeu? No ano passado, em São Paulo, no evento de uma marca de calçados, a gente encontrou vários representantes, né? E ela nos contou uma coisa que tem muito a ver com isso, assim. Representantes não, são lojistas, né? Multimarca, que vendiam essa marca. E essa moça, acho que ela era do Nordeste, não lembro. Do Sul. Do Sul? Ela era longe, era longe. Era longe, ao sul ou ao norte. E ela contou que ela tem uma empresa, ela tem uma franquia de lingeries e que ela descobriu a paz quando ela começou a contratar mulheres de mais de 50, mais de 60. Que aí ela... Porque tem um turnover muito alto, a coisa dos vendedores, né? Nós temos um grande problema com isso, porque não tem vendedores
profissionalizados. o Esse varejo. caso é maravilhoso. Então, assim, ela contando das maravilhas. Então, as pessoas raramente param para pensar nisso, né? E eu tenho ouvido demais de empreendedores a questão de montar uma equipe só com gente jovem. É claro que também será uma espécie de idadismo eu dizer que jovem não tem competência, não tem seriedade. Isso é um preconceito também, né? Porque não é todo mundo igual. Mas é interessante a gente parar para pensar nisso, né? Acho que as empresas podem estar perdendo muitas oportunidades de estar com pessoas incríveis dentro de suas equipes. E olha só que coisa interessante. Na hora que eu estava pesquisando sobre o tema, eu achei um texto falando sobre uma pesquisa. Ela tem várias pesquisas, vários fatos sobre o idadismo. Mas tem uma coisa muito legal, dizendo o seguinte, que nos últimos anos a ciência tem vindo a explorar a relação entre os estereótipos e a memória das pessoas mais velhas. E uma dessas conclusões, em 2016, eles apresentaram os resultados de um estudo que envolveu um grupo alargado de pessoas que foram avaliadas durante várias décadas até a sua morte. Os investigadores americanos verificaram que dessas pessoas, as que apresentavam, décadas antes da velhice, preconceitos e estereótipos em relação aos mais velhos, vieram depois a manifestar um declínio cerebral mais significativo na velhice do que em quem não tinha preconceito contra velhos. Porque encaravam a velhice como uma coisa difícil e de fato, isso acabava Olha que sendo loucura! difícil. Eu achei isso o que é, na verdade, é um interessantíssimo. mindset, na verdade, né? Assim, Que é um usando uma mindset. palavra Sim. da moda. né? Exatamente. Muito E que interessante. também, e esse estudo também eu estava vendo, que é uma coisa que todo mundo já sabe, mas que é bom reforçar, que quando você encara a sua maturidade, a sua velhice de forma mais leve, então são pessoas idosas que aposentaram, não deixaram de fazer atividades, Tem seja mais física, humor. tem mais, né, que procuraram grupos para sair, para viajar, para dançar, para fazer yoga, pra gente descrever meus avós e minha mãe aqui agora. Quando você pega isso, com certeza você tem uma maturidade, uma velhice, enfim, não sei qual é o nome da moda agora, para melhor. Muito Então legal. isso é muito legal. E agora essa foi muito interessante, você pensar que quanto mais você tem preconceito, mais possibilidade de envelhecer mal você vai ter. É a tal da praga, né? Isso chama praga. Exatamente. Roga uma A praga. gente aqui é especialista nisso, a gente gosta. E tem uma coisa que é cultural, né? Até quando a gente discute aposentadoria e o mundo discute aposentadoria, a gente acho que tem um ageísmo aí. Tem. Total. Porque a gente está partindo do princípio de que uma pessoa, de verdade, aos 60, 65, ela parou. Parou. Quando, na verdade... pendurou a chuteira. Quando, na verdade, provavelmente, em muitas profissões, é quando você está mais apto Nossa, gente. ao mercado de trabalho. eu Então, sinto assim, a isso, gente está assim, pensando em parar... A gente fica tão mais potente Quando você tem não é? repertório, quando você tem experiência, junto à sua experiência técnica, você tem uma bagagem de vida que faz você uma pessoa, às vezes, mais ponderada, mais equilibrada, mais capaz de reconhecer o valor do outro, menos competitiva, que eu acho que isso é uma característica também que a maturidade te traz. Sem assim. dúvida. Você tá no seu lugar. Então, assim, o outro já não é uma ameaça. E aí, quando você tem essa competência, essa bagagem... Mais flexível também. Você tá mais flexível, você vai parar? Quando você tem Exatamente. mais para dar pro mercado, para as pessoas, então eu acho tem que... maior possibilidade de ter empatia. eu acho que tem uma questão aí que é cultural e que tá tão arraigada que a gente nem para pensar nisso. A gente tá discutindo, às vezes, tecnicamente um tema, esquecendo tanto que ele reflete de uma visão que a gente tem sobre o envelhecimento, né? É verdade. Que é a época de parar com tudo. Então você vai ali botar seu chinelão, o seu camisolão, e também não tá vai descobrir errado. um hobby. Não, eu acho que deveria ser uma errado, escolha. né? Só se quiser. Deveria ser uma escolha, Cada exatamente. vez mais. Mas eu acho que uma pessoa, um profissional, falando assim, como um ser humano e como um profissional, você tende a tá muito legal, tá muito apto para tudo, para casar de novo, para ser um bom parceiro, para ser um bom colega de trabalho, um bom chefe, quanto mais experiência você tem, né? Então, essa ideia de que você... Eu acho que a gente incorpora muito isso. E acho que tem um lado desse preconceito contra a pessoa idosa que é mais delicado, talvez assim, mais sutil, que tem a ver com esse aspecto familiar também, né? Acho que quase todos nós temos pais idosos ou já os perdemos, né? Mas assim, como é difícil lidar com isso, né? Como é difícil você lidar
com essa com essa pessoa que envelhece e que às vezes não tem. Não aceita que está envelhecendo, não aceita esses limites também. Então, acho que tem um aspecto aí que é sutil para a gente como filhos e para os pais como idosos, que é desrespeitar a autonomia dos mais velhos. Isso é um tipo de preconceito para o qual a gente não atenta às vezes, né? Quando você pensa que um velhinho não é capaz de decidir, de escolher como ele quer viver, às vezes não é mesmo, Quando começa né? a tratar o velhinho como criança, né? Então, É uma linha assim, muito, importante. né? Tênue, super, Eu me super. vejo e me via, né, no caso do meu pai mesmo, o tempo inteiro. Ai, que bonitinho. É muito difícil você não ter esse tipo de reação com aquela cabecinha branca, quando eles são mais gordinhos. Não, e quando Que tem um eles ficam diagnóstico, fofos, né? né? Quando tem um diagnóstico. E eu vou né? contar uma coisa Claro. pra vocês. Eu tenho feito esse projeto de 80 a 100 e vou conversar com pessoas de 80 a 100. E eu tenho tido muita dificuldade quando o idoso, no caso maduro, né, que é o nome da moda aí, Fernanda, é maduro, ele é muito jovem e que não passa uma fragilidade, sabe? Eu descobri que eu gosto de idoso que tem cara de vovozinha. Quando é assim, eu entrevistei uma senhora de 87, muito aprumada, de cabelo pintado, maravilhosa, linda, incrível, mas Faltou o ponto de contato ali. Aquele carinho que eu desenvolvo imediatamente pelo cabelinho branco não veio, porque eu me acostumei com a fragilidade do meu pai e dos idosos que viviam no entorno dele, enfim. E hoje você vai encontrar muitos desses, né? Essa pessoa especificamente, Maria José isso que eu ia Marinho. falar. Você vai uma encontrar mulher- mais desses do que... Cada vez mais. Cada vez mais. Maria José, 87 anos, professora de yoga, tem uma escola, acho que é a pioneira em Belo Horizonte, pelo que eu entendi da nossa conversa, e dá aula todos os dias de manhã, e tá me mandando WhatsApp pra ver se eu vou lá fazer um negócio pra dormir melhor. Quer E a dizer, yoga é uma coisa maravilhosa. eu não pro sei, envelhecimento. até hoje não consegui transformar a Maria José num texto, porque eu só sei escrever quando tem fragilidade. Mas também Olha, tem uma coisa. Mas isso é muito Nossa, gente, isso tá muito virando uma sessão de interessante isso que você tá falando. Interessantíssimo. Porque eu acho que o preconceito contra a pessoa mais velha, ele tem esse aspecto, assim, que eu acho que é mais visível, que é você considerar uma pessoa mais incapaz porque ela é velha ou inapta. E aí essa coisa que a Cris falou antes, de você ter vários mercados hoje onde a juventude e toda a facilidade com a tecnologia, isso é considerado um valor, claro, num determinado mercado, mas a gente não pode generalizar, desconsiderar a experiência de pessoas mais velhas em áreas onde a tecnologia não define tudo, né, sempre, em qualquer empresa. Ela tem seu Ainda valor. bem, né? E tem esse outro aspecto que é menos, eu acho que visível, assim, que é quando você associa sempre a fragilidade, a velhice. Que talvez seja, sim, um tipo de preconceito, né? Você imaginar que todo velho é frágil. Porque fisicamente, talvez ele seja, né? Tem uma coluna um pouco, né, assim, mais encurvado e tal. E você vê uma mulher plena como a Maria José, Mas será né? que é preconceito? Eu te pergunto, será que é? Não sei, tô tentando digerir porque eu quero escrever sobre isso, né? Eu Acho que tem a ver tô com trazendo um pouco de vida de novo pro Mãe do Pai, apesar de eu não ser mais mãe do pai. E eu não consegui escrever sobre ela. Mas Ela acho tá que assim na tela mental é o que e não... você vê, né? É a quantidade de figuras frágeis que você viu ao longo do tempo e que não era tão comum você ter os mais fortes. Então, talvez isso esteja Mas tem uma coisa também. Quando a gente fala que a gente vai ter muito mais Maria José do que, né? Vamos pegar ela como exemplo. Ela, do um que, bom do exemplo. que Sim. os velhinhos, frágeis e tal. Eu fico pensando também que as pessoas maduras, da gente pra frente, não tem que ficar também esperando que o mercado resolva olhar para as pessoas. Eu acho que as pessoas é que têm que fazer as suas coisas, o que elas já fazem. E como nós estamos como fazendo, nós de uma estamos certa fazendo, forma. e o mercado é que corra, É. entendeu? E ele é que se vire, porque vai chegar uma hora porque o dinheiro tá com essas pessoas, a maturidade, a escolha, o poder, entendeu? Tá aí. Então, assim, não tem que também achar que vamos aqui esperar que o mercado Não é pra olhe se pra vitimizar, gente, né? sabe? Não.
Vamos tocando o Eu barco. acho que tudo faz parte de uma coisa, que é o seguinte, uma parte do preconceito talvez tenha um pouco a ver com... É muito difícil encarar o envelhecimento cada vez mais, assim, porque a gente encara o fim, a perspectiva do fim. Então, isso é sempre difícil para nós, né? Eu fico vendo as pessoas... Meus pais morreram cedo, eu vejo as pessoas que ainda têm pais vendo essa decadência e tudo mais, que é uma coisa difícil, é difícil pra caramba, não é fácil, porque a gente, o tempo todo, é uma reafirmação, olha, o fim, né? É como se a gente estivesse andando na fila. É difícil isso, né? Eu já tratei isso na psicanálise, porque encarar o envelhecimento e todo o significado que ele tem não é uma coisa simples. Mas quando a gente faz as pazes com esse processo, em vez de falar assim, mas eu vou me preocupar. Outro dia, a gente estava conversando no grupo da família, e minha irmã contou de uma pessoa que tinha falecido e tal, e ela falou, mas o que será? Aí falou de Alzheimer. E aí eu falei, não, olha, o que eu acredito? Vamos beber menos, vamos fazer exercício físico, não vamos guardar mágoas. É nisso que eu acredito. Ela falou, será? Eu falei, olha, não é matemática. Mas aí depois eu falei assim, mas Tissa, essas pessoas, elas tinham mais de 80. Então, assim, tá tudo bem. Nós perdemos os nossos pais. Minha mãe tinha 55, meu pai tinha 64. E quando a gente vai vendo esses processos, isso vai nos assustando. Mas a gente precisa fazer... Eu acho que a nossa proposta aqui é fazer as pazes com o tempo. Mas porque a natureza, não vai adiantar. A natureza, aí, a natureza é muito sábia. É. Ela vai nos preparando. Porque Será? você perdeu seu pai com 64, sua mãe, eu perdi o meu com 62. Você conviver, eu vendo, a minha mãe hoje está com 72, 73. Eu vendo o envelhecimento dela, mesmo que ela está envelhecendo super bem, mas assim, você vê, já existe uma fragilidade, já existe um joelho que não está funcionando direito. E tem o joelho da Cris também não tá bom. Duas netas, né? Uma de 3 anos e meio, uma de 1 ano e meio. Então tem horas que nas férias agora ela me ligava e falava assim, Fernanda, vem me ajudar pelo aqui, amor porque de Deus. o bicho tá pegando. Mas assim, eu acho... Não tô dizendo que a pessoa tem que aceitar. Mas eu tô dizendo que a natureza, ela é sábia até nisso. Ela vai te preparando. Te mostrando os limites. Para quem cumpre a função vida de forma normal, ou seja, você chega até a velhice, não é interrompido antes, eu acho que vai te preparando sim para uma... Porque muitas vezes, por exemplo, a minha avó morreu com 85 anos, o meu avô morreu com 93. Quando eles morreram, de morte morrida. O que você olha? É uma tristeza, a falta de convivência, a ausência, ela é muito sentida. Mas era natural. Então você olha e você fala também. Assim, foi descansar, foi viver uma vida melhor, foi, sei lá, enfim. Mas você tá mais preparado. Porque você olha, por exemplo, eu olhava e falava assim, poxa vida, meu pai, 62 anos, e agora que eu tenho duas sobrinhas, eu não paro de pensar e falar assim, poxa vida, como meu pai seria como avô? Sabe assim? Então, isso eu acho que a natureza ela é muito sábia. Não, e a natureza é tão gentil, gente, que ela nos dá a vista cansada, a gente continua olhando no espelho e se achando linda, sem perceber a quantidade de ruga. Isso é verdade. Você só percebe quando você compra um espelho que amplia 5 vezes mais. Outro dia eu não consegui ver uma espinha no meu rosto. Bom, gente, dando sequência às nossas participações, que eu quero deixar aqui bem claro que tá muito legal, viu, gente? Continue mandando seus áudios pra gente, porque tem cada depoimento incrível, ideias maravilhosas de pautas, enfim. Vamos escutar, então, mais 2 depoimentos. Gente, eu sei que esse tema é um tema que ainda tá longe da realidade de vocês, mas eu queria muito dar um spoiler da vida, que é a síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio, ela chega quando você menos espera, quando o seu caçula está saindo de casa para ir estudar fora e você se encontra sozinho, nu, com a sua parceira ou com o seu parceiro e num momento de repensar e reconstruir a sua relação, a sua vida e tudo mais. E aí, meninas, o que a gente faz?
Adorei o nus e expostos agora Ai, dentro todo de mundo casa. Nuno, adorei a metáfora e poética. Ninguém aqui tá nessa fase. Filhos temos eu e Cris, né? Apenas. Mas, assim, eu já pressinto. Eu acho um assunto super interessante, porque eu acho que tem várias mulheres e homens perennials aí nos ouvindo que estão passando por isso. E eu acho uma pauta legal, assim. Embora a gente não saiba exatamente o que é, né? Não, mas a gente pode dar o A gente já depoimento passou como pessoas né, do outro que estão lado, saindo da de cerca. casa. A minha mãe sofreu muito. Eu acho que a gente pode dar esse depoimento assim. Eu não saí de casa com a minha mãe. Na verdade, minha mãe morreu antes, eu era a única que morava com meu pai. Mas senti uma dor incrível, assim. E agora com o Fran, que tá virando, né? Tá nesse ritual de passagem da adolescência. O Fran na adolescência. Aí eu acho que eu e Dani estamos vivendo a mesma coisa, né? Nós na menopausa com filhos adolescentes. É difícil. Isso é um super tema. Mulheres na super menopausa tema. com filhos na adolescência. Isso E o vale Fran tá também a super. pauta. Ele tá super assim, ele fala assim: vou ali tomar um açaí. Independente. E eu criei ele pra ser assim. Então, Mas assim, seu ninho tá começando a ficar vazio. mas olha, é uma coisa que eu vislumbrei desde o início, a história do ninho vazio, mas realmente a gente eu acho começa, que é assustador. É muito... O meu ninho é vazio, né, gente? E acho ok. Eu venho de uma família que criou os filhos para saírem para estudar com 13 anos. E minha mãe nunca reclamou disso, era muito... minha mãe era, assim como eu, estranha para a média da população. E tá tudo certo, acho tudo de bom. É uma boa pauta. Mas é uma sabedoria, né? Isso é interessante. Eu acho que ela não sofreu de verdade, não era Eu viajei cena. com a Maria agora pro exterior e já fiquei apontando, assim, tem um lado racional, né? Eu sou bem assim, tem um lado racional que diz e o emocional que não acompanha o que o lado racional diz. Então, tá vendo, minha filha? Quem sabe você deveria vir estudar na Alemanha, né? Afinal de contas, ela é alemã, né? Então, você deveria... Olha só que legal, você vai trabalhar num café, vai pagar o seu apartamento, morar numa república. E é como se eu fosse lidar com isso da melhor maneira possível, né? Como se eu não fosse a mãe Pisciana. que sofre pisciana com o ninho vazio futuramente, né? Eu tô vivendo um momento interessante porque o Fran tá trazendo os amigos pra casa, porque como a gente mora num lugar mais ou menos central ali, nós viramos um point, assim. E tá gostoso ver, e os meninos agitadíssimos e tal, tá gostoso ver a casa, o ninho enchendo, né? E aí é o ninho enchendo, porque eu sei que o ninho vai ficar vazio em algum momento bem próximo, né? Então tem que curtir cada momento, gente. Não adianta a gente ficar se adiantando demais. Mas Nuno deve estar passando por um momento que é doído, né? E eu acho que ele levantou um ponto muito legal, que isso também é outro papo bacana, que é sobre o casamento. Como é que fica essa relação, né, dessa empresa casamento, depois que... Não viverei isso, porque eu não criei um filho num casamento, né? Então, quer dizer, eu criei um filho em vários. Vamos lá, James. A próxima. Oi, eu sou Cláudia Caciquinho, eu sou médica geriatra em Belo Horizonte, tenho 50 anos. Eu queria dar os parabéns e agradecer pelo programa de vocês, é bom e muito divertido. E eu queria falar sobre a questão que a Nath colocou da crise do fundo do poço, que a gente chega por volta dos 45 anos. Né, aquela história da astrologia, que no meu caso é quase uma gastronomia, porque é a época que eu tive que engolir sapo. Foi quando o meu marido me trocou por uma colega de serviço, que é até bem menos bonita do que eu, mas que é dócil, e acho que é meio por aí. Os homens, aqui em Minas principalmente, né, tem muito medo de mulheres muito ativas, independentes. As mulheres dóceis costumam ser mais interessantes. Bem, mas aí eu fui pro fundo do poço e consegui sair. Tô conseguindo sair às custas de remédio, psicólogo, bicicleta, viagens e um pouquinho tanto de álcool, que ninguém merece, né? É muito bom, mas começou um outro problema, que foi a menopausa. E aí o bicho pega, porque ninguém merece, tá doido para dar umas namoradas e ter a tal da vagina seca. Meninas, preparem-se. Vagina seca arde, sangra, é uma tragédia. Mas tem remédio, não se desesperem. E aí vai de novo se ajustando, ajeitando e
lá vamos nós, né? Porque nada como um dia depois do outro. E assim a gente vai descobrindo um monte de coisa boa que ainda vem por aí. Tô muito bem com os meus 50. Um grande beijo. Tchau. Nossa, Cláudia Caciquinho, eu achei ela tão suave e ao mesmo Maravilhosa. tempo tão corajosa de falar coisas que fazem parte do Deu a universo, real, assim. né? Nossa, E ela Cláudia. tá muito legal, porque ela se abriu, mas com muita classe, com um vozeirão, assim. Eu acho que o marido dela saiu perdendo muito. Ele é que não sabe, mas enfim. E ela eu tá tenho pra tocando. dizer pra ela que o Fundo do Poço fez ela fazer tanta coisa legal que no final ele ensinou ela muita coisa bacana. E o fundo do poço tem uma mola, né, gente? A gente acha que não, mas ele tem uma mola. Você vai... Tem, Cris? Você tem, gente. O Não, fundo do gente, poço tem eu uma tenho mola. uma É porque a teoria Cris diferente. fala sobre o fundo. Eu tenho uma palestra sobre o Fundo do Poço que fala o seguinte: eu gosto muito da teoria de que tem uma mola, mas eu fico um pouco incomodada, porque quando a gente tá no fundo do poço, que é um lugar que todo mundo vai várias vezes na vida, né? Você pode não ir a Paris nunca, mas no fundo do poço você vai várias vezes na sua vida. A gente se preocupa tanto em sair que a gente esquece de aproveitar e olhar e falar: gente, qual é o barzinho da moda aqui no fundo do poço? O que tem pra visitar? Eu já Porque- fiquei quietinha no fundo do poço e acho uma ótima dica. É, Às eu acho que vezes você sai é o que de lá temos no momento, Uma né? pessoa maior. O fundo do poço ele tem uma utilidade. Então, assim, doutora Cláudia Caciquinho já falou a quantidade de coisa que ela fez enquanto estava no fundo do poço. Então, às vezes ele a tem gente uma precisa mola, se, gente. De qualquer se forma, ele tem concentrar uma em não mola. querer sair do fundo do poço e sair melhor. Em vez de... É claro que você vai sair, mas não ficar nesse desespero para sair. Acho que é um E pouco tem gente isso. que carrega o fundo do poço dentro de si. Tem gente que gosta, Então, né? isso Tem aí gente que também tem uma aí já certa não é- predileção. O problema não é Uma nem coisa do mais poço, séria, né? é. O problema, às vezes, é da pessoa, que não é, obviamente, afeto o ao caso fundo da do Cláudia, poço. que a gente viu o Não, que astral Cláudia dela, é né? mara. Cláudia, a gente promete, já tem muita gente pedindo aqui, esse papo da menopausa volta, viu? A gente vai se debruçar sobre isso. Gente, eu adorei o gastronômico. Sapos. Sapos. Pelo menos é proteína. Maravilhosa. A dieta low carb é bacana. Olha, eu né? nunca comi, mas diz que carne de rã é bom. É bom, né? Gostoso. Uhum. Eu achei que Enfim. você nunca tinha engolido sapo. Não, vários. Mas agora ela não tá engolindo, não. Agora entendeu? eu não tô Mas engolindo não tá mesmo. nada, mas eu já engoli. É isso? É isso. Da indigestão. Doutora Cláudia, um grande beijo pra você, tá? Um beijo pro Nuno. Ah, deixa eu só, antes da gente terminar, eu queria falar o seguinte, várias partes do texto aqui, de pesquisas e franfras, foi da Beth Marim, tá? Que a Cris gentilmente me cedeu aqui pra eu mostrar pra vocês o tanto que eu sou inteligente e intelectual. Não, gente, é um release que a gente recebeu, que vamos elogiar, um release maravilhoso. É um release... Hype 60. E, Do na hype verdade, 60 olha, tem mais. muito, o texto é muito maior, tem coisas muito mais legais, inclusive ela falando que várias soluções das mulheres, só pra gente fechar o nosso tema, foi empreender. Sim. Porque eu achei isso incrível, porque já que essas mulheres, o mercado não quis, a publicidade não sei das quantas, tem inclusive ela dando um exemplo aqui, Isso acontece da muito. Helena, que aos 79 anos desenvolveu uma coleção de roupas íntimas para 60 mais. Sim, Gente, aquela Grace and que a gente Frank, falou. né? Olha só, Grace É. and Frank, eu acho que elas são reais. Ninguém vai me convencer de que aquelas mulheres são personagens. A gente tem um exemplo aqui em Belo Horizonte muito legal, não de envelhecimento, mas de reinvenção, que é a Patrícia de Deus. Ela tem um corredorzinho, que é uma das papelarias mais incríveis. Uma das lojas mais legais BH, das eu lojas. acho. Na verdade, é uma papelaria, mas você encontra preciosidades lá. E a Patrícia, ela viveu um momento de muita tristeza. E ela preencheu com beleza esse momento. Gente, você não encontra nada feio naquela loja. E você vê que ali é o lugar onde ela cultiva a felicidade dela. Então, Isso é essa legal. coisa do empreendimento, de empreender, pode te preencher também muito, né? É muito Isso legal. é muito legal. Você pode ter uma terceira carreira, né? Exatamente. Que você nunca pensou. Gente, você pode ter o que você quiser. É isso que eu tô isso dizendo. aí. Não dependa do mercado para ser o que você quiser ser. É isso. Exatamente. Deixa eu falar com vocês. Dicas? Dicas Aspirinials. Gente, eu tô sem dica Eu tenho. nenhuma. Na verdade, eu tô reciclando uma dica. Recicla. É um filme que eu acho até que foi a Dani que me indicou e eu já escrevi sobre ele. Mas, assim, de dois maduros que descobrem o amor né, lá na frente.
que é com a maravilhosa Jane Fonda. Chama-se Nossas Noites em português. Ele é maravilhoso. Mas eu acho que ele cabe aqui demais, Cabe. porque assim, são pessoas que redescobrem o amor nessa altura do campeonato. Eu vivo usando isso, porque nessa altura do campeonato vai acontecer isso, aos 47 do segundo tempo, no caso. E eles descobrem, né, o amor nessa altura da vida. É lindo, o ator é o Robert Redford. É o Robert, maravilhoso. Eles estão lindos e, né, mais lindos do que quando eles eram jovens, pra mim. Gente, Jane Fonda agora Eu lembrei também de um arrasou filme no Oscar, agora, né? maravilhosa. Passou maravilhosa, 7 horas né? platinando o cabelo pra ficar de cabelo branco. Não, é maravilhosa. Repetiu o Ainda teve a vestido. história do repetir o vestido, ainda teve a história, né, que ela tá sempre sendo Maravilhosa. presa. Presa com Joaquim Fênix, gente. Toda Imagina que sexta-feira. delícia. Toda Foi. sexta-feira agora ela é presa. Ela foi com um casaco vermelho, que acho que ela usa sempre Que nas ela manifestações. Ah, maravilhoso. Eu Maravilhoso. lembrei de um filme aqui, espanhol, que é com aquele cara do Toque Toque. É o mesmo ator? Ah! Viver Duas Vezes. Maravilhoso! Olha aqui. Acabei, era minha dica, Ai, Cris. que sacanagem. então vai, fala aí, Não, vai não, nessa. faz assim. Eu só falo que o nome Ah, e aí imagina. você fala o que você ia falar sobre ele, porque é tão lindo aquele filme. né? Nossa, gente, é lindo. Me surpreendeu. Eu quero escrever eu peguei sobre assim ele. numa zapiada besta. Gente, eu vou abrir o É, iPhone, deve ser. E aí eu fui assistir sem saber do que se tratava, até porque as sinopses da Netflix não são as melhores, né? E é a história de um professor de matemática que tem uma cabeça incrível, né? E ele descobre que tem Alzheimer. É. E ele vai com a família numa viagem atrás do primeiro amor dele, o amor de infância. É, porque o médico diz Diz pra que ele ele assim, vai você perder vai a perder memória, as né? memórias mais recentes e a última que você vai perder é a mais antiga. Aquele ator é Eu achei muito isso maravilhoso, lindo. né? É lindo. E ele não queria esquecê-la, né? Ele sabia que ele ia gente. esquecê-la quando a filha exatamente. Gente, e pergunta. a trilha sonora que depois você fica cantando perfídia Maravilhoso. pelo resto Quando da a sua filha- vida. quando a filha pergunta, isso que a Cris Que é falou é lindo, né? lindo. Quando a filha pergunta, mas por que você quer ver essa menina que você não vê sei lá quantas décadas? Ele diz, porque eu sei que eu vou esquecer. É. E ele precisa vê-la uma vez de novo, Pra ele não esquecer. antes que ele a esqueça, né? Nossa, isso me tocou Isso é demais. lindo, é um filme porque- sentimental, bonito, delicado, né? Nó. Quando eu escrevi o Para Francisco, era uma tentativa de reter isso, assim, né? De não perder. Eu perdi o Gui, mas eu não queria perder a lembrança. Então foi maravilhoso poder escrever, né? E isso me pegou pelo estômago, essa história. Assim, eu chorei demais nesse É lindo, um filme lindo mesmo. Gente, o meu filme não é Viver lindo, duas vezes. Meu filme não é lindo? mas o meu filme é divertido. É Um Senhor Estagiário, Maravilhoso. que é exatamente ótimo. sobre isso, que é o Robert De Niro. Ele é um aposentado de 70 anos, mas que ele é super ativo, tudo isso que a gente já falou com vocês. E aí ele é contratado como estagiário sênior de uma empresa de moda por internet. Nossa. E a Anne Hathaway, que é a dona desse site, né? Dessa startup, vamos falar assim. E todo tipo de ageísmo é praticado ali, o preconceito, a história toda. Aí ele, claro que ele é um fofo. Todo mundo acaba gostando incrivelmente dele e tal, e segue o baile. Mas é muito legal pra a gente entender, inclusive, o que é isso mesmo, o preconceito das pessoas por achar que o mais velho não pode, não é capaz, e ele tem uns conselhos sensacionais. É muito legal, gente. É divertido, é leve. E Tem o Robert De Niro. E tem o Robert De Niro que vale o ingresso. Eu precisava só falar uma palavra Fala. que eu acho que vale a pena para quem está interessado no assunto. É seniorpreneurs, de entrepreneurs, de empreendedor. Sei. Tá rolando essa onda no Canadá, que é de realmente exaltar os empreendedores sênior, então seniorpreneur. E, enfim, tá rolando uma onda internacional muito bacana de incentivar aposentados e tudo mais. A voltar pro mercado de E trabalho. tem a ver com isso, né? Com se descobrir depois de uma Deve chegar determinada aqui no idade. Brasil mais ou menos daqui uns 100 anos. Daqui a 120. O que é isso aqui? É legal, depois você olha. Gente, então tá. Sim, Chegamos ao final de mais um Perennials. Se você quiser falar com a gente, que eu tenho certeza que você quer, pode mandar mensagem. Não se intimide.
E-mail falecom@asperennials, com 2 N's, nunca se esqueça, .com.br. Ou através das nossas redes sociais. Instagram, @asperennials, Facebook, Asperennials. Nosso site é o www.asperennials.com.br e o comercial é a Mônica Simões, porque você já sabe. Festa infantil, palestras, talks. Aparecer enfim, deixar Festa madura. seu aniversário, um jantar bacana com a gente, enfim, qualquer coisa você pode. Não, qualquer coisa não. Mônica Simões, Mônica@asperennials.com.br. James, você recebeu uma mensagem, tá? Um grande beijo pra vocês. Continuem tocando pra Savassi, porque a vida é bela. Nós é que fode ela.